Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho, Do Pai, do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer uma oração muito bonita que eu tenho aqui no meu livrinho do terço. Pai, vossa bondade é infinita. Vosso amor me toma e me envolve, sem mesmo que eu perceba. É como o raio do sol, nos aquece sem nada esperar em troca. Obrigada também por terdes escolhido Maria, filha predileta do vosso plano de amor. Abençoai a mim e a minha família, e guardai-nos todos no vosso amor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria. Amém. Ave Maria, cheia de Ave graça, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. 2276, então. Quem quer começar a ler? Ó, eu vou pedir para que o Mate conduza hoje, né, porque caso caia a minha ligação, as partilhas continuam, ok? Primeiro porque eu estou na estrada aqui, então pode parar, tá bom? Ok. Quer começar a ler, Martin? Começa você. Tá bom, então. Então eu começo a ler, tá bom? Tá bom. A eutanásia. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de especial respeito. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Ela é moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou uma omissão que, em si ou na intenção, gera a morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito de Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza desse ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. Querem fazer algum comentário ou quer que eu continue? Tá. Eu queria fazer um comentário só a respeito da observação que a Vânia fez no último encontro nosso, lembra? Da mãe dela, né? A Vânia disse assim, né, que a mãe dela, ela estava doente, né, e ela teve um sofrimento, ela estava com muito sofrimento, né, muita dor por causa da doença dela, né? E aí, no final já da vida dela, ela já estava desenganada, né? Aí os médicos, eles sugeriram que fosse aplicado um remédio para diminuir a dor, né? Que provavelmente era morfina, né? E esse remédio causaria muitos danos ao organismo, mas o objetivo desse remédio era que não tivesse aquela dor insuportável, né? Então, nesse caso, observe bem, olhe a diferença. Nós lemos aqui, ó, assim uma ação ou omissão em si, na intenção, gera a morte a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade. Aqui está falando uma coisa diferente. Aqui está falando em terminar com a vida da pessoa para que ela não sofra. Ok, gente? A intenção aqui é terminar com a vida, certo, Marisa?
No próximo parágrafo, no 2278, nós vamos ver exatamente isso que aconteceu, que a Vânia nos relatou e o que você está dizendo, Oswaldo. Legal. Vamos do continuar procedimento lendo, então. médico, isso. Isso, porque isso, a intenção foi outra, né? A intenção foi outra. Então, nós vamos ler nesse próximo parágrafo. Então, lê para a gente, Martin. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer, dessa maneira, provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direito legais, respeitando sempre a vontade razoável e o interesse legítimo do paciente. Muito legal, né? Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não devem ser legitimamente interrompidos. O emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos moribundos, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme à dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim nem como meio, mas somente prevista a tolerância como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por essa razão, devem ser encorajados. Aí está o ponto. Maravilha, maravilha. Então, não há dúvida nenhuma, nós estamos falando de um cuidado paliativo, né? Que não tem por objetivo a morte da pessoa, né? E sim cuidados para que ela tenha toda a dignidade humana, né? E consiga. É a medicina paliativa, que ela não é uma medicina da eutanásia, né? Porque são para pacientes terminais, porém lhes concede toda a condição de estar junto com seus entes queridos e tudo mais. Ninguém quer que a pessoa morra, mas, né, também quer que ela tenha dignidade e possa, né, desfrutar dos seus últimos momentos, né? Marisa, Ana, pode falar. Eu ia falar do meu pai há 3 anos atrás. Isso também aconteceu com a gente. E eu lembro que o médico era bem humano quando conversou com a gente, e ele Sim. explicou tão bem essa parte de que ele não ia deixar sofrer, mas que ao mesmo tempo, o jeito que eles estavam fazendo, que foi da mesma forma que a da mãe da Vânia, Sim. daria mais tempo para a gente do que largar ele com medicamento dentro de uma UTI. Então, que ele daria mais tempo para a gente poder ficar junto com ele. E foi o que aconteceu. Eu ainda tive a chance de ficar 5 dias com ele. Que legal, então. Que lindo, né? Isso Mas daí é é difícil, caridade. viu? Mas é difícil quando você ouve. É. Porque passa Aceitar, várias coisas na cabeça. Está certo? Está errado? a aceitação da morte, né? A gente acha sempre que pode estar fazendo alguma coisa a mais, né, Ana? Que teria né, alguma coisa a mais. E eu acho que não deve ser fácil mesmo. Mas, ok, gente, tá claro, né, com relação à eutanásia, né? Há um filme que foi lançado eu assisti no cinema, né, com a Anitta, minha esposa, com as minhas filhas juntos, então o filme, se não me engano, era Depois de Você, né? E era a história de um rapaz que ficou tetraplégico e tal, e ele não conseguia encontrar o sentido mais para a vida, e ele queria a eutanásia. E aí vem uma mocinha, uma enfermeira nova, ele acaba se apaixonando, ela se apaixona por ele e tal, e eles começam a ter um relacionamento e tal, e
acaba surgindo uma certa alegria no relacionamento. E aí, no filme, a gente fica naquela torcida para que ele encontre um sentido, né, para a gente continuar vivendo. Mas no final do filme é muito triste, que ele insiste. Não, eu amo, mas eu quero que você tenha vida. Então eu quero morrer, quero cometer a eutanásia. Daí eles vão para a Suécia, que é numa clínica onde é permitido a eutanásia. E ali, ele, num ato de amor, o filme mostra como um ato de amor e caridade, aquela cena bonita, ele levando a injeção venenosa, olhando para uma paisagem linda, os seus amados em volta. Eles romantizaram aquele ato da eutanásia de uma forma que todo mundo no cinema saiu chorando, sabe? Era emocionante, as pessoas saíram, ai, que lindo, que emocionante. E eu me lembro que eu saí daquele filme inconformado, dizendo, meu Deus, que coisa horrível, né? A pessoa, ela quis tirar a própria vida, e ela tirou a própria vida com a permissão dos pais, da mãe e da namorada. Então, existe um movimento mundial, né, para que esse ato ele seja considerado um ato legítimo. Sim, aqui nos Estados Unidos, né, Martin? Tem vários casos assim, e tem alguns estados em que é permitido, em que é legal. Alguns estados que as pessoas vão até lá para fazer esse tipo de eutanásia, né, Martin? Eu já ouvi vários casos aqui, né, Ana? Eu já ouvi vários casos aqui. Já. E é muito triste, né? Eles romantizam tudo, né? Deixam a coisa bonita, mas não tem como deixar bonito, né? Vai ser sempre um ato contra o próprio Deus, né? Contra a vontade de Deus. Certo, Jair? Se a cruz lhe é dada, é para ser Precisa ligar o carregada. microfone, Jair. Exatamente, Martin. A cruz que é dada, né? A gente tem que dizer. Eu citaria dois pontos assim que eu consegui coagular. Primeiro que o texto requer da gente sentimento. Uma coisa é dizer por escrito o que é bom e o que é ruim, mas o que manda em nós é o sentimento que a gente tem pela coisa, certo? E o segundo ponto é a dificuldade que a gente tem de falar sobre o assunto quando não aconteceu com a nossa família. Aconteceu com a família dos outros. Então, há uma troca de situação, né? Então, a minha ideia aqui é que a gente aproveite o máximo do catecismo aqui para a gente ir crescendo nesse conceito, né? Porque o catecismo aqui me pareceu muito justo, muito adequado. Então, a gente tirar, mesmo aquele que teve experiências que não foram razoáveis, que passou por momentos tristes, etc, 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 mas nós estamos aqui e estamos aqui com o catecismo Ossique na frente. Entender o máximo possível e tentar montar o nosso coração, a nossa ideia dentro do catecismo, que eu julgaria o ideal, né? Até falei com o Martin um pouco antes de a gente começar, que você começa a ler, você começa a desenhar um mundo de sonhos que deveria ser tudo igual ao catecismo manda. O mundo inteiro, todas as atividades, né? Então, aí, aquele que errou, o Alexandre vai ter o castigo dele, então, mas o mundo é esse e a gente tem que viver nesse mundo, não tem outro.
Uma coisa que eu ponho aqui dentro só para reforçar, nós falamos do ponto dos cuidados paliativos e tudo mais, mas tem um outro ponto que aparece aqui no 2278, que ele fala assim: a interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais ao resultado esperado pode ser legítimo. Isso aqui é uma mensagem que deve ser dada às pessoas, todos deveriam entender isso. Tem gente que fala, não, porque eu não posso, não é eutanásia e por isso qualquer mínima possibilidade que tiver, mesmo desproporcional, para manter o moribundo vivo, deve ser seguido. Não, não é isso que o catecismo diz. O catecismo diz assim, use a consciência, faça coisas que são possíveis, proporcionais, na medida do correto, tá? Não adianta ficar mantendo o cara dentro de um centro de terapia intensiva por 40 anos e ele já praticamente morto durante esses 40 anos. Não é isso que diz, não é. Chegar nessa hora você fala, desliga a máquina. Não adianta, né? Já passou da hora. Exato, que é o caso para morte cerebral, né? Muitas pessoas estão com uma morte cerebral e aí os médicos eles pedem autorização para a família para que seja desligado as máquinas, né? Mas assim, existe caso que as pessoas permanecem vivas e até recuperam depois do desligamento da máquina. Então, a vontade de Deus ela pode ser manifestada, né? Mesmo nessas situações, né? Mas é aquilo que eu quero dizer, não é nem somente pela morte cerebral, mas existem, por exemplo, casos específicos, câncer onde a pessoa já está derretendo, tá? Ah, não, mas tem mais isso, tem mais aquilo, e vai empurrando. Eu falei, para com isso, você está só aumentando a dor, e de uma forma artificial, né? Porque, na verdade, você tentando fazer o bem, na verdade, você está fazendo um mal para a pessoa. Sim. Mas é o exemplo que a Ana deu, né? Você tem a opção de sobreviver 2 meses numa UTI ou ficar 2 semanas com sua família, né? Você tem o direito legítimo de fazer essa opção, né? E a convivência com a família pode ser uma opção, né? De qualidade, né? Oswaldo, o que o texto do Cassino nos chama é fortalecer a razoabilidade. Sim. Tem que ser razoável. Sim, exatamente. Maravilha. Então, vamos para o próximo item? Agora vamos para o suicídio. Agora vamos para o mais fácil agora. Pelo amor de Deus, né? Suicídio agora, hein? Vamos lá. Quer que eu continue? Vai lá. Pode ser, Marco. O suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano, a conservação e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave de provações do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve
desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminho que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentam contra a própria vida. É muito claro tudo, né? É muito claro. O julgamento é só a Deus, né? A condição íntima daquela pessoa é só Deus que sabe e conhece, né? Mas aqui fala de dois pontos importantes, né? Aquela pessoa que tira a vida como para que seja um exemplo, ou mesmo para que outra pessoa, né, sofra, né? Então eu tiro a minha vida porque por exemplo, né, a minha esposa está querendo se separar de mim, né? Aí eu não admito isso, né? Então eu falo, eu vou morrer se você se separar de mim. Aí eu me suicido para que ela sinta o peso na consciência. Isso é aquela intenção gravíssima, né? Que eu estou cometendo algo para que seja imputada uma culpa sobre uma outra pessoa. Então, existem situações de suicídio que são imperdoáveis. Mas o que nós vemos muito hoje são ações de suicídios por problemas psíquicos, né? Por depressão grave, profunda, né? Que praticamente a pessoa ela está à mercê da doença, né? Na comunidade nossa, nós temos dois casos muito fortes a respeito de suicídio, que um deles é um suicídio de um padre muito amado da nossa comunidade, né, Jair? O padre João de Melo, um padre amadíssimo. Nós rezamos para ele sempre, fizemos missa, tal. Por quê? Porque ele passava por um período de depressão muito forte, por motivos que nós nem tanto sabemos pela própria descrição dos próprios padres, né? Eles são muito reservados e discretos. Mas ele cometeu o suicídio, aparentemente, existe até dúvidas a respeito disso, né? Por quê? Porque é difícil para nós crer que um sacerdote tiraria a sua vida, né? Porém, as doenças, a depressão e a doença psíquica, elas são ações que realmente empurram a pessoa. E uma outra história é de uma menina, como é o nome dela mesmo? Né? Isso, a Daniele. Ela era uma menina que se aproximou da nossa comunidade, ela já estava em depressão. Olha só, ela se aproximou da nossa comunidade, a gente via um retomar nela, né, da vida dela. Ela fez um seminário de vida no espírito nesse período, ficou muito feliz, se confessou, ela se aproximou da igreja, e começou a ir nas missas, mas ela estava com a doença, muito latente ainda nela. E ela, se não me engano, ela começou a parar de tomar a sua medicação, né? Um dia ela foi na missa, nós vimos ela saiu da missa, subiu no prédio e se jogou. É algo assim incompreensível para nós, né? Que não temos esse problema.
mas é uma coisa que a pessoa ela é empurrada, ela é julgada, apesar de saber que é certo, mas não consegue. Então, Oswaldo e Jair, vocês acham que aí entra também, ou não tem nada a ver, entra também essa força maligna? Tem aí o demônio nessa história, o mal vencendo o bem? Como fica essa coisa? eu, eu creio também que tenha, mas não com uma ação direta, Marisa, nesses dois casos, eu não vejo como uma ação direta, mas como uma opressão, né? Que o maligno ele atua em nós através da tentação, através da opressão e através da possessão, né? São essas três formas, né? Então, eu não vejo assim que é uma forma de possessão, entende? Mas eu vejo que é uma forma de opressão, né? Ele oprime, causa essas depressões e tudo mais. Eu creio que ele tem parte nisso com certeza, porque ele quer ver a morte dos filhos de Deus, né? Ele está ali trabalhando de noite, né? Que nem um leão em volta, né? E não é só da Daniela e do João, não. Em cima da gente também, em volta da gente. A gente não pode perder a graça de Deus mesmo, porque sem a luz de Deus a gente apaga e aí estamos na escuridão. Então, eu vejo que existe uma ação, mas às vezes não tão como nós queremos, uma ação direta para tirar a vida, mas uma ação indireta que vai minando, até que a pessoa realmente morra, né? Dificilmente, nos casos de, da ação direta do inimigo, ele vai querer a morte da pessoa, né? Ele vai querer ficar ali, né? Eu não sei se eu comparei isso, porque eu lembrei do filme do Exorcista, o exorcismo, Sim, né? Aí o padre sim, indo lá, aquela pessoa, né, que sabe fazer esse exorcismo, tirar isso de dentro da sim, pessoa. Mas acho que aí é um outro sim. caso. Eu estou desviando do suicídio, né? É um outro caso. Eu acho que sim. Eu não sei. Ali era possessão Nesse pura. filme, Ali era. mas nesse filme o padre chama para si e pula pela janela, não é isso? É. É. É, é algo assim, aí já é um pouquinho mais complicado para a gente Não, analisar, né? tá. Não queria desviar. Então, eu entendi, Então, Oswaldo. Eu entendi. entendeu? Ah, essa ação indireta, tá? Sim, ela está presente, né? E aí abaixa a serotonina, mexe com os neurônios, aí começa a entrar a parte psiquiátrica mesmo, né? Então, um problema sério, né? Marisa, eu tive um caso na minha família, né? Meu irmão, eu sou o caçula e ele é o segundinho. E eu cuidei dele muitos anos. Somente eu, internei ele 15 vezes em hospital psiquiátrico. Fora o cunhado dele, meu outro irmão. Agora, uma coisa que pesa aí, ó, o Oswaldinho falou tá corretinho, só tem que acrescentar, eu quero acrescentar só uma coisa. Isso também não acontece no de repente. Isso tem um peso, assim, bastante grande no passado da pessoa. Ela não cuidou, descuidou, alimentou mal, deixou se levar, começa a trocar os valores, né? Essa troca de valor é a porta aberta para o. Aí a pessoa se esvazia das coisas boas, então aí já o bem já não está com ela já não percebe mais bem a saída, porque pelo que eu li e pelo que eu ouço, o volume grande de suicídio é a depressão, é a
parte clínica da coisa, né? A pessoa perde o chão e usa, como muitos casos, no caso do meu irmão foi isso, né? Uma fuga, uma válvula de escape. Ele quer se livrar daquele mal, ele não consegue se livrar do mal através do bem. Então, ele acaba optando por algo pior para poder se livrar daquele mal, dessa tortura, aquilo que o Oswaldinho falou aí muito bem, da opressão, né? Quem que é o opressor? O opressor são os fatos, não é só o maligno que faz a opressão. Os fatos também fazem opressão. Ele fez um mal para a família virou mal para ele agora. Ele abandonou a família, agora a família virou um mal para ele. Agora, toda vez que fala família, ele sente o baque, ele sente o impacto negativo. E isso vai criando na pessoa. Então, o fator principal, no meu ver, é o passado que a pessoa teve, que vai influenciar, o passado vai influenciar. Por isso que a gente chama muito aí, falamos muito, ontem à noite estava falando da graça de Deus. É a única que resolve, entendeu? Para tirar a pessoa dessa situação, tem que ter uma graça de Deus. Se ele não abrir o coração para receber a graça, não vai receber. Amém. Mas, assim, algo que a gente observa muito, por exemplo, dentro da igreja, né? Se nós olharmos o senhor Jonas Abib, fundador da que ele teve um isolamento e teve uma depressão profunda, né? Padre Marcelo Rossi, né, um ícone da igreja, né, teve uma depressão profunda, a ponto de mudar o seu jeito de agir, assim como o Padre Jonas. Mudar o seu jeito de falar, né? Padre Fábio de Mello. Eu acredito que os santos, todos, devem ter passado por momentos de depressão, né? São Francisco. Por quê? Porque é uma prova de fogo, né? É uma prova de fogo. É algo que a gente diz, não, a depressão é porque não conhece Deus. Não. A gente dizer que essas pessoas que eu acabei de citar não conhecem a graça de Deus é loucura, né? Então, Deus nos deixa muito claro que a nossa fraqueza, ela é uma realidade constante na nossa vida, né? E aí, se nós não tomarmos cuidado, né? Quem tiver em pé, cuide para não cair, né? E quem tiver caído, se agarra em Deus para levantar. Porque, e nos irmãos, né? Porque se não tiver irmãos, né? Se um padre Jonas estivesse sozinho, se o padre Marcelo estivesse sozinho, né? Se o padre Fábio estivesse só, nós não podemos de forma alguma menosprezar a nossa pequenez. Eu vejo dessa forma, né? A grandeza de Deus é imensa. Temos que contar com a graça de Deus sempre e nunca menosprezar como nós podemos ser pequenos, né? Como nós podemos ser pequenos. Então, não dá para julgar mesmo, né? Estas pessoas, né? A gente pode, como o Jair disse, a vida ela coloca situações em que dá pistas em que a pessoa pode ter mais problemas, né? Mas assim, a fraqueza ela é parte de todos nós, né? E nós temos que ter a graça de Deus e pedir essa graça como algo que nos sustenta, porque é realidade, é a realidade, né? Só a graça nos sustenta, né? Então, esse último item aqui, né? Que não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram.
é algo que é importante para a gente, né? Eu me lembro de uma santa que ela estava no convento, ela teve uma notícia que o irmão dela pulou de uma ponte, se matou. Aí ela ficou muito mal, porque não tinha o catecismo ainda, e quem se matava antes nem rezar os padrezinhos, né? Houve uma época em que o discernimento dos espíritos não era tão claro. Então, se matou, vai para o inferno, né? Então, quando ocorreu isso, ela foi para o sacrário e Deus colocou no coração dela, né? Entre a ponte e o fundo do rio, existia um espaço grande, suficiente para que Deus toque no coração da pessoa, né? Ou seja, aquilo veio trazer a ela uma esperança, né? Que naqueles milésimos de segundo ou segundos que a pessoa estava caindo, né? Deus podia agir sobre aquela vida para que ela fosse salva ainda. Então, é algo que realmente, né? Só Deus mesmo para julgar o fim da pessoa. Nós apenas temos que seguir os caminhos que ele nos trouxe pelo catecismo mesmo, não é isso? Tá? Vamos continuar? Quem continua? Tá, ó, só um item. Eu cheguei no hotel aqui, eu tô saindo do carro, então eu vou dar uma desligada no vídeo aqui, mas eu tô escutando as partidas, ok? Ok. Beleza? Falou. Eu posso ler, Martin? Então vamos. O respeito à dignidade das pessoas. O respeito à alma do outro. O escândalo. Escândalo é a atitude ou o comportamento que leva outrem a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave se, por ação ou omissão, conduz deliberadamente o outro a uma falta grave. O escândalo se reveste de particular gravidade, em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: quem provocar a queda de um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Mateus 18:6. O escândalo é grave quando provocado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, os comparando a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Deixa eu terminar, né? Deixa eu ler esse pedacinho. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. O mesmo vale para chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam à fraude, para professores que encolerizam os alunos, ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo
e responsável pelo mal que, direta ou indiretamente, favorece. É inevitável que ocorram escândalos, mas ai daquele que os provoca. Lucas 17:1. Nossa, isso aqui tem tanto a ver com os dias de hoje também, não? Meu Deus. Eu estou pensando Atual. exatamente nisso. Estou Atual. pensando em toda... Tudo que eu li aqui tem tudo a todo ver com o nosso- século XXI. todo o nosso governo, toda a bugiganga desde fake news, como o pessoal diz, e tudo que todo tipo de manipulação e jeito de jogar é exato. Fica até difícil você encaixar certos conceitos do SIC na realidade. A realidade está muito distorcida. E o valor cristão, né, Jair? Cadê o valor cristão nisso tudo? Entendeu? Aquele que é para cumprir a lei não cumpre, aquele que era o dono da lei reverte a lei em malga, então virou uma balbúrdia aí. Então, vamos atentar ao texto, mas considerando essa dificuldade de enxergar isso de uma maneira normal. E aqui nós estamos falando hoje de coisas especiais, a nível de Brasil. A nível do Brasil, estamos falando de coisas especiais. Porque o escândalo já passou a não ser escândalo. Olha bem, o cara manda matar em nome da democracia. E ele é um antidemocrático de natureza. Então, o povo brasileiro está sofrendo essa situação de entender essas coisas. Está muito difícil para o brasileiro entender essas coisas, né? Em nome da democracia, eu vou ter uma série de atos antidemocráticos, mas como eu sou o bonzinho, eu saio livre. Quer dizer, é incompreensível, né? Vamos E o catecismo cita aqui Mateus, né? E cita Lucas agora aqui no final. Esse de Mateus é Jesus falando, né? Sim. Então. Vamos ler? Vamos. Lê aí, Jair. Está na mão. Mateus 18. Mateus 18. Eu estou com a Bíblia aqui também. Mateus 18, né? Mateus 18, 6. Vê se tem alguma coisinha antes que tem a ver também. Já tô... Eu vou começar do começo. Humildade e escândalos. Isso. Nesse momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se a tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrar na vida como eu mando, que, tendo 2 pés, 2 mãos, e ser lançado no fogo eterno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bem clara a mensagem, né, Jair? Bem clara. Bem clara, bem clara. E aí eu faria assim uma observação, Marisa, Marte, Ana. Isso eu já consegui, graças a Deus, discutir bastante. Ter
no nosso ser, o Espírito Santo, a devoção a Maria, o amor à Igreja Católica, Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida, o senhorio de Jesus, todo esse conjunto, para que nós tenhamos um conceito de valorizar as coisas, de valorizar o escândalo, tal, porque senão a gente pode também cair. Né? O que nos retém de não criar escândalos, de não julgar o escandaloso, é esse conjunto de coisas e hábitos e devoções e cuidados com a alma. Porque, como Jesus disse, o escândalo é inevitável, mas ai daquele que provoca, né? Amém? Marte. Eu tô rindo aqui que a Roseli tá falando que a gente não pode julgar os outros, e eu olhei para ela e falei, você acabou de me julgar, acabou de ter ladeira abaixo também, não vem não. Nada, não escreve direito, não fala nada disso. Não, então, deixa eu só fazer uma partilha que é assim, ó. Esse capítulo que nós estamos lendo é do quinto mandamento, né? Isso. Não matarás, né? Matarás. Não matarás. E aí a gente pode pensar, mas o que tem a ver o respeito, né? Com matar, ser escândalo, ser causa de escândalo. E esse evangelho, ele é bem claro, né? Se eu creio em Deus, eu já sou como uma criança, né? Eu já sou como uma criança que depende do pai, né? Depende de Deus, né? E se alguém tirar isso de mim, está tirando, na realidade, a minha vida eterna, a minha salvação, né? Então, o escandaloso, aquele que causa escândalo, ele está tirando as pessoas da salvação, da vida. E quando esse escândalo ele já se torna uma coisa normal, a normalização do escândalo é a própria iniquidade, não é isso? Né? Hoje em dia, as coisas que nós vivemos hoje, para os nossos avós seria pior ainda, né? Se para a gente já é escândalo, para os nossos avós, nossos bisavós, seria pior ainda, seria mais escândalo ainda, né? Então, cada escândalo gera morte, né? É por isso que está verdadeiramente nesse mandamento, né? Vocês, fariseus, com as suas leis, né, são como cegos conduzindo cegos para onde? Para o abismo, não é isso que Jesus fala, né? É como cego guiando a cego para o abismo. Então, o problema do escândalo é o quê? Eu causo escândalo naquilo que eu acho, mas é uma falácia, é uma mentira, né? Não é uma verdade. Então eu coloco uma mentira no lugar da verdade, na realidade, né? Todo o escândalo, ele coloca uma mentira no lugar da verdade. Ele joga uma falsa imagem. Então, o mundo de hoje nosso, né? Eu vinha compartilhando com a Anitta, né? É um mundo que exerce um domínio sobre as pessoas através da mentira e do medo, né? O medo gerado pela mentira consequentemente, essas ações que nós estamos vivendo no dia hoje, no nosso dia a dia, né? Esse escândalo das vacinas, né? Esse escândalos do politicamente correto, né? Esses escândalos a ponto de, com medo, eu posso até proibir as coisas de Deus. Eu proíbo as missas, eu proíbo o culto, eu proíbo muita coisa. Ou seja,
tudo isso são coisas que geram a morte, na realidade, né? Então, eu só queria encaixar assim, né, essa colocação do escândalo no mandamento de não matarás, né? Isso é, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Às vezes a gente fala para um irmãozinho da igreja o que a gente acha, né? E está causando escândalo na vida dele, porque não era uma verdade de Deus. É a minha, é o meu hábito, é a minha verdade, né? É o que eu sinto, né? Que todos devem fazer isso ou fazer aquilo, né? Então, o escândalo, ele entra justamente no respeito à dignidade da vida humana, né? E causa a morte. É essa partilha que eu queria fazer. Posso continuar? Sim. 2278? Isso. Não. Não, desculpa, gente. 2288. Isso, Agora para colocar o respeito à saúde. isso. Respeito à 2288. saúde. A vida e a saúde física são bens preciosos, doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade, para que haja condições de existência que permitam crescer e atingir a maturidade. Alimento, roupa, moradia, cuidado da saúde, ensino básico, emprego, assistência social. Se a moral requer o respeito à vida corpórea, não faz dela, no entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neopagã que tende a promover o culto do corpo, a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo. Em razão da escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos, tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou pelo gosto imoderado pela velocidade, põem em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. Olha só, né? É algo que a gente tem que pensar muito em todas as áreas da nossa vida, né? A nossa intemperança, né? Ela gera vícios, né? Vício do culto ao corpo, vício de gostar só das coisas, de determinados alimentos, especiarias, ser gourmet demais, gostar dos rodízios, hein Márcia? Então, Principalmente feijão, viu, Oswaldo? Principalmente feijão, viu? Não estou entendendo. Eu não como um churrasco aqui há tanto tempo que nem sei mais o que é carne. Vai para o Brasil, não vai Não tem rodízio aí nos Estados Tem, Unidos? mas aí eu tenho que vender meu fígado para conseguir comprar um churrasco. Então, tá. Então, a intemperança. E aqui ele fala para nós motoristas, né? É muito legal, né? Principalmente para os homens, né? Os homens gostam da adrenalina, da velocidade, assim, né? De correr um pouquinho mais. Então, essa intemperância, existe uma responsabilidade, né? E que está intrínseca a essas nossas intemperanças, e nós vamos ter que pagar algum preço por elas, de alguma forma, né? Seja pela legislação ou diante de Deus, certo? O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritamente terapêuticas, constitui falta grave.
A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas. Constituem cooperação direta com o mal, pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. Aí eu me lembro de uma coisa, já entro num comentário. A gente vê uma propaganda do carnaval no Brasil, o pessoal oferecendo os canudinhos descartáveis para você poder cheirar sua cocaína sem Verdade. se contaminar. Aqui nos Estados Unidos, quando você entra no estado de Michigan, ou está saindo para o lado de lá, ele fala, você perdeu a oportunidade de comprar a sua maconha. Você fala assim, o que é? Vai tudo para o caldeirão do inferno mesmo, porque você fala, você está acabando com a juventude, você está acabando com os desprovidos de miolo, está indo todo mundo para o ralo abaixo. Oh. E legalmente, né? Pela justiça humana, né? E aqui é exatamente, porque aqui fala assim, você vê como é que o SIC já está precisando de uma revisão, porque ele está falando assim, a produção clandestina, né? Aqui é legalizado, então não é mais produção clandestina, é a produção. E o tráfico de drogas tem que arrancar. Não é tráfico, é comércio agora, né? Exato. Você vai. Não é mais tráfico. Você tem as lojinhas aqui, é só você ir lá comprar. Que coisa. Então, a legalização não dá a estas coisas o atributo de ser algo correto, né? De ser algo justo, né? Principalmente porque dificilmente a gente vai ter temperança com o uso de drogas, né? Temperança. Às vezes esse uso de drogas ele começa de formas disfarçadas, né? Como remedinhos para ansiedade, remedinhos para dormir, não é isso, né? Então tem muitas formas né, de a gente ser um drogadito e ser meio que oficial, né? Por hábito. O Jair tem uma mochilinha de remédio, né, Jair? É bom, né? Mas não é traficante ainda, né, Jair? Isso é para os amigos Nem também. vai ser, né? A Rosélia também tem. Tem que cuidar das pessoas. É a Bianca tem. Aqui em casa cada um tem a sua, sabe? Aqui em casa é a Rosélia, tem uma, a Bianca tem outra e eu tenho a minha, sabe? De manhã cedo são 7 comprimidos. Eu falo assim, eu vou acabar entupindo com isso. Nossa, mas eu não tô vendo. Mas, Martin, deixa eu contar tem que ter receita médica, senão abre uma vez aí para me contar um caso. Aí me recomendaram um médico. Aí, para mim conseguir marcar a consulta, eu levei um mês, que marcou para mais um mês depois a data. Aí, 2 meses, eu fui lá, fiz a consulta, ele me deu 6 exames para fazer. Aí, para mim remarcar os exames, retorno para levar os exames, mais um mês. Quando eu cheguei com o exame, ele me deu uma outra lista de coisas para fazer. Aí eu não fui mais. Já tinha passado 90 dias, não conseguia ter a consulta ainda. Então, você tinha sarado já? Não dá para... Não dá. Você está com um problema hoje, você leva 120 dias para conversar com o médico. Então, isso aí é muito de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso, né? Sim. Um dia eu fui no médico e a Soninha, minha esposa, foi junto e ela falou assim, doutor, ele usa tal remédio sem receita. Eu falei, não, mas esse remédio está liberado para vender sem receita. Então, quer dizer, cada caso é um caso, entendeu? Sim. Eu tive 2 casos que ela passou mal, eu dei remédio para ela, da minha bolsinha, e depois o médico receitou o remédio que eu dei para ela. Eu não estou tão ruim, não estou tão ruim, né? Você já está precisando de um diploma aí de médico, né? Eu acho que eu errei o ramo. Meu ramo é área comercial, mas eu devia ser da farmacêutica. Mas usando com um bom critério, dá para ir sim, vai bem. Não, sim. Com moderação. É o que fala aqui, né? Certo?
o uso de todas essas coisas moderadamente, né? Sim. Exatamente. Evitar o excesso, né? Evitar o Sem excesso. excesso. Vamos continuar. Ana, você quer continuar, Ana? Ana, Jair, quer ler, Jair? Eu leio, pode ser. Tá. Obrigada, Jair. 2292, o respeito à pessoa e à pesquisa científica. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A pesquisa científica de base, uma pesquisa aplicada, constitui uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos postos a serviço do homem e promovem seu desenvolvimento integral em benefício de todos. Contudo, não podem indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, do qual provém sua origem e o seu crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. É ilusório reivindicar a neutralidade moral das pesquisas científicas e de suas olha só, olha o que está falando aqui, ó, que nós passamos por isso, esse período grande aqui, né, de pandemia, né? É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Dá uma explicadinha para nós, Oswaldo, até onde... Ó, quando eu falo, eu sou pela ciência, por isso tem que fazer isso. Eu estou falando isso, dizendo, a ciência, ela tem a prerrogativa da verdade, e ela tem uma neutralidade, né, sobre a parte moral dessa pesquisa. Porém, dentro dos pesquisadores, tem aqueles que pendem para um lado e tem aqueles pesquisadores que pendem para outro, né? Eu nunca vou ter uma neutralidade verdadeira no exercício de uma pesquisa, porque é pesquisa. Não é fato ainda, né? É algo que está sendo experimentado por experiência científica. Não foi fechado questão com nada, não é isso, Marisa? Oswaldo, Oswaldinho, permita uma parte aí que no Brasil nós tivemos vários casos de pesquisas científicas que foram ordenadas politicamente. O Covid é o próprio caso. Agora já não Moralmente, né? Uma ofensa, né? Então, não, essa neutralidade moral, ela não existe porque trata-se de homens, né? Trata-se de pessoas que têm as suas tendências capitalistas, ou por dinheiro, ou por exercer o poder, ou por exercer a autoridade, eu não sei, né? E os bem-intencionados, eles acabam tendo que fazer a opção e acabam adotando uma linha ou outra. Mas eu não posso parar de pensar porque alguém está pensando por mim, né? Então, essa neutralidade, né, esse cientificismo que surgiu nessa época nossa, ele está sendo citado aqui no catecismo, Jair. Olha, e a gente não sabia. Exatamente. Um caso bem simples aí dentro. Quando você volta ao caso da Covid, por exemplo, na hora em que se torna obrigatória a vacinação, você atropela um limite moral. Porque, por dois motivos. O primeiro, porque a comprovação de efetividade da vacina em 100% não era e não é atualmente uma grande verdade. Então, quando você olha isso, como você acabou de falar, cada pessoa
tem a necessidade de pensar e fazer a sua escolha. Ninguém pode passar por cima disso e, baseado na cientificidade, dizer, não, é assim e vai ter que... Não pode, não pode. Não pode. E eu Não ainda pode. acho que, no caso específico de coisas como, por exemplo, a Covid, nós ainda vamos enxergar no futuro muito próximo o tamanho do escândalo que vai ser provocado. Espera. Está aparecendo cada vez mais doenças laterais provocadas pela vacina. Nós ainda vamos ver coisa horrível. Né? Infelizmente, As né? próximas linhas vai ajudar nós aí. Ó. Vamos lá, próximas linhas. Além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia técnica, nem da utilidade que possa derivar daí para uns em detrimento dos outros, e muito menos das ideologias dominantes. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Ou seja, no caso da vacina da Covid, por exemplo, o correto teria sido dito: a pesquisa nos leva a essa chance. Nós temos esse percentual de eficacidade e cada um deve, por conta própria, decidir se prefere seguir o caminho da vacinação, que tem essa possibilidade, ou ficar sem vacinar e ter essa consequência. Mas quem decide é você, indivíduo que toma vacina. Exatamente, exatamente. Igual aqui no Brasil teve uma correria para vacinar as crianças também, né? Isso é absurdo. Graças a Deus, não. Essa semana a Organização Mundial da Saúde lançou que para adultos e crianças não é necessário a aplicação, aliás, para adultos saudáveis, a segunda dose é suficiente. Você não precisa da terceira e quarta dose, que já estavam sendo exigidas aqui no Brasil. Eu presto serviço em indústrias que eu não entrava se eu não tivesse a terceira dose. Eu tive que tomar a terceira para que eu pudesse ter acesso e prestar serviço dentro da indústria. Houve um critério aí que foi criado. Eu tinha liberdade de dizer, não quero prestar. Tudo bem. Mas outros não têm essa liberdade de falar, não quero trabalhar, preciso do emprego, né? Então, existem situações em que as pessoas elas ficaram reféns realmente desse cientificismo que hoje está sendo desvendado, né? Como algo que não era verdadeiro, né? Existiu uma eficiência? Existiu para grande parte da população, mas não como o peixe que eles venderam. Fala, Marisa. Vocês estão falando só do caso da vacina. Ok. Covid está tudo muito fresco na nossa cabeça. Mas me veio aqui agora, por ser mulher e mãe, e eu tive muita dificuldade de engravidar. Eu tive muita dificuldade. Eu tenho um filho só. Foi muito difícil eu ter esse filho. E eu nunca consegui ter por um processo natural, normal. Entendi. Eu fiz inseminação artificial. Eu não cheguei a fazer a fertilização. Eu fiz a inseminação, que é um passo anterior. Digamos, um pouquinho mais normal. Mas eu tive que estimular os meus ovários para ter mais óvulos, enfim, os hormônios todos. Entendi. Me veio à cabeça o que já de muito tempo, 2 décadas para cá, 3 décadas, que a medicina evoluiu muito no sentido da fertilização in vitro, de fazer isso no laboratório, de você ter vários embriões. Aí a gente entra naquele assunto delicado. Ético, né? Ético de você criar várias vidas no laboratório, guardar, congelar, eu sei lá como é o processo, que não foi o meu.
O meu foi uma Sim. inseminação, foi mais simples. É simples, é simples. E a coisa da fertilização, e agora congelamento de embriões, e não sei o quê, e não sei o quê, que a medicina avançou tanto nessas últimas décadas de reprodução humana, e eu como mulher Sim. me veio isso, e como mãe, que sofri muito para engravidar, me veio isso na mente. Quer dizer, até que ponto a ciência está realmente pensando na vida humana? Está realmente pensando na felicidade humana? Puxa, eu vou fazer todos esses estudos, porque eu vou fazer uma família feliz, eu vou fazer uma mulher feliz, uma mãe feliz, né? Não sei. Isso é tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão claro de que você não pode ficar escolhendo, né? Não, eu só quero que coloque um embrião em mim, os outros não, eu não quero. Então, é muito complicado, é muito delicado tudo, Até né? que ponto a ciência está te ajudando, né, Oswaldo e Jair? A ciência está Isso, ajudando a gente. Que legal, muitas mães não podem isso. engravidar naturalmente. Não podem engravidar de uma forma natural. Sim, Então a ciência ajuda. Na, ajuda. no Mas até que catecismo, ponto? no catecismo da aula passada ou da aula retrasada, nós falamos exatamente sobre isso. E exatamente o tópico é esse aí dentro, os embriões, né? De acordo com o catecismo, todos, todos os embriões são vidas. Na hora da Todos, fecundação em diante, são todos todos eles teriam que ser, implementados. que ter desenvolvimento, né? Exato, né? Que é Exatamente. diferente de um caso de inseminação, porque na verdade você está focando Não, aí é no outra óvulo, coisa, né? outra coisa. Aí você Mas está que a perda dos gametas feminino ou masculino ocorre naturalmente. É Exato. diferente da perda de um embrião que já está fecundado, né? Então eu é sempre outro lembro de caso. uma coisa. É mais natural, né, Marisa? Né? Exato. É mesmo tomar os hormônios para estimular os seus Sim, óvulos. sim, sim, E sim, o meu marido fez a estimulação dos espermatozoides sim, dele no sim, laboratório, sim, introduzido em mim. E eu fiquei grávida, sim. consegui engravidar. Quer dizer, não foi nada que foi feito separado no laboratório, Não, né? não, Foi não, uma não, coisa não. interna, minha interna dele, e aí Exatamente. combinou os dois. É perfeito, é perfeito. Agora, o que nós estamos vendo que hoje o cientificismo ele está virando uma religião, né? E ele se sobrepõe sobre as outras religiões, né? Então isso é algo que é perigoso e na realidade a ciência ela ela precisa da fé, né? Quem é cientista tem fé naquilo que ele está buscando, está pesquisando, tá? Então, é uma ciência da fé também, né? Mas só que quando é elevada a uma verdade absoluta, nós recaímos no erro, né? No erro do racionalismo da razão humana como sendo a verdade existente. Ana. Só queria fazer um comentário de um casal que eu conheço e que também teve a dificuldade para ter o bebê e foi no médico Uhum. aqui e esse médico falou todas as possibilidades e ela disse que não, que ela não chegaria naquela parte, como a Marisa falou, porque ela era católica e ela não ia fazer isso. O médico chorou junto com esse casal, porque ele também é católico. Aí, agora, dentro da minha cabeça, conversando sobre isso, estou pensando, você acabou de falar na fé na ciência, mas ele também tinha a fé dele católica, então acho que deve ser um conflito para ele mesmo nesse. Exatamente, né? É um conflito. E ele é muito mais cobrado para exercer a ciência do que, né? Uhum, é, Do que a gente que pode fazer a opção de não ou de sim, né? Mas uhum, eles têm a liberdade também da opção dos métodos deles, né? tem. Fala, Só para Marta. finalizar, não foi nenhum nem outro, foi Deus que mandou. Oh, que maravilha, que Uhum. maravilha. No caso da Marisa também, foi Deus que mandou, Uhum. né, Marisa? Ah, e como? E como eu me apeguei à Nossa Senhora. E sabe o quê? Eu estava morando no Brasil ainda,
em São Paulo, a minha mãe foi lá no convento das freirinhas e pegou aquelas pílulas de papelzinho, como chamava? Sei, do Frei... Não. É vizinho Frei aqui. Galvão? Não, É. a minha mãe Não, foi lá no convento Das das freirinhas. carmelitas enclausuradas. Isso, Não, eu não Do lado sei do o bairro, do lado é, do... lá em São Hã? Paulo, foi lá pegar é de pílula de Frei papelzinho. Galvão. E eu tomava aquilo com tanta fé, toda noite, com água, e rezava meu terço. Eu falo, gente, não foi só o médico e os meus óvulos e o meu marido que ajudaram, foi Nossa Senhora e Frei Galvão que me ajudou. É isso mesmo. Sabe, eu tinha colocado para mim, e falei para o Fernando, que é muito católico também, que eu não iria para a fertilização in vitro. Se não desse certo a inseminação, que a gente que iria bom. adotar. Porque eu sempre quis muito ser mãe. Eu sempre muito quis ser mãe. Era um sonho ser mãe. E eu não conseguia ser mãe. Eu tive o Léo com 36 anos. Mas você já tinha lido sobre a fertilização in vitro, então, Marisa, alguma coisa? Eu já tinha lido, já tinha ido em vários médicos, Oswaldo. Eu tinha feito vários tratamentos para essa iniciação da inseminação, para esse processo da inseminação. Entendi. E muitos, não, tenta a FIV, a fertilização é mais rápida, não sei o quê. E eu falava para o Fernando, se não der certo a inseminação, eu não vou continuar. Mas por conhecimento, Marisa. Por conhecimento. Exatamente. Eu não vou continuar. Eu paro aqui, É. chega uma hora, eu vou parar nas tentativas e a gente vai adotar. Aí, Então, o conhecimento, ele é fundamental em tudo na nossa vida, né? pesquisa, leitura, conhecimento, né, Jair? Era o que a gente estava falando lá no começo, antes de começar a nossa aula, do conhecimento. Se você não tem o conhecimento, como é que você vai defender a nossa fé? Exato. Como é que você vai defender a fé católica ou conversar com alguém fora de um espectro assim diferente do teu dia a dia? Você tem que ter conhecimento. Então, eu sabia onde eu estava pisando. Eu tinha um limite, igual a Ana está dizendo. Eu tinha um limite. Eu ia até um ponto. Se dali para frente eu não conseguisse, eu ia parar. E o Frei Galvão me ajudou. Maravilha. Fala, Eu Márcio. posso compartilhar uma coisa aqui dentro. Uma das minhas filhas, ela, durante um tempo, quer dizer, quando ela estava se decidindo por qual curso ela iria seguir, ela queria seguir biologia, e ela foi ter uma conversa com o padre, você lembra, né? E o padre chegou e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Você quer trabalhar com biologia genética, tá? Meu conselho, evita, não vá nesse lado, não vá para esse lado, porque isso aí pode ser perigoso. E ela saiu chorando de lá, saiu destruída. E ela hoje está fazendo doutorado nessa área, tá? Mas, graças ao conselho do padre, não só graças ao conselho do padre, mas a nosso também, ela é uma bióloga que sabe onde está botando o pé. Ela sabe até onde pode, ela sabe até onde é o moral. E é como você falou, a gente não precisa ser um ser das cavernas que não vai nem atrás da energia elétrica. Não é isso. Você pode usar as coisas, mas lembra, sempre um moral. E quanto mais você anda na ciência, mais questionável o negócio é, mais você tem que prestar atenção onde você está botando o pé. É Exatamente. Por isso daquela linha lá que eu falei tanto, é ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica. Não, você tem que saber direitinho até onde você pode pisar e pronto. Ela não é amoral. Não. Ela não é amoral, né? Ela pode ser imoral. Pode. Né? Então, não existe neutralidade moral, né? Tem que ter uma moral, né? Uma ética humana, que é a moral que nós estamos nos falando. E aí, em cima disso, ela até pode exercer dentro do estudo de DNA, de cromossomo, de tudo, né? Pesquisas maravilhosas que vão trazer, né? Curas milagrosas, e os milagres vão ser de Deus, porque aí a pessoa vai poder atribuir aos milagres a inteligência que o próprio Deus deu para que aquela cura venha, né? E não seja uma coisa que seja um escândalo, né? Nós lemos anteriormente, né?
não seja escandaloso, né? A questão de uns 3, 4 meses atrás saiu uma reportagem justamente mostrando que dentro de uns 5, 6 anos já é possível se produzir um humano em laboratório, quer dizer, não em laboratório, na verdade em máquinas, né, incubadoras, totalmente desenhado geneticamente, que já foi feito, mas ainda não sobreviveu durante muito tempo, né? Mas já foi possível. E isso, por exemplo, já passa da linha moral. Aliás, nem a pesquisa para esse lado deveria ter andado, porque a pesquisa surgiu justamente de gente querendo criar órgãos para transplante, falando, olha que lindo. Eu falei, mas você não está criando o órgão, você está criando um ser humano de laboratório para arrancar o órgão. Ou então, por que você não pega um ser humano vivo, vai lá e arranca o órgão dele? Olha o imoral aí dentro da mesma Sim, forma. exato. Né? Há muitos filmes que tratam disso, né? Mas A já não é mais respeito filme. Esse é o problema. Mas eu acredito que já seja uma realidade hoje que muitos do topo da pirâmide já têm acesso e a gente nem sabe disso, né? Sim. Existe o mundo das nuvens aí, que são, né, a partir do US$ 1 bilhão, né? Que Da aí posse. a gente nem tem acesso, né, a isso, porque os fatores, a moral já muda também. Então, tudo isso que nós estamos conversando está dentro da vida, né? Do não matarás, né? Do não matarás. Está tudo dentro da vida. Vamos continuar no 22:95? Eu vou continuar no 295, só eu esqueci de falar na hora, então eu vou só colocar e já vou ler. Eu falei Sim. da pressão política que deturpa o andamento das pesquisas, né? O pesquisador até é bom, mas depois, na hora do coisa, o fator corrupção também, né? Dinheiro. Sim. Influencia muito aí. Então Sim, vamos lá, muitos 295. cientistas são inocentes úteis, né? Quem criou a possibilidade da bomba atômica não pensava numa bomba, pensava na produção de energia. Né? Aí os malvadão viram aquilo a possibilidade da bomba. Né? A maioria das coisas são dessa forma. Né? Então, alguém pensa no bem. E imagine com relação à inteligência artificial. Né? A gente está só pensando, né? Agora está surgindo hoje o GPT, que já está assustando um pouco, tal, papá, né? A inteligência artificial surgindo. Aí outro pessoal só pensa no bem, só pensa no bem, só pensa no bem. Vocês acham que não vai ter um marvadão aí, que vai querer usar isso? É óbvio, né, que vai ter. E sobre a tutela ali na orelha do marvadão maior, que a gente sabe quem é, né? Então, tudo isso tem que vir com limite, né? As coisas têm que ser feitas com limite, porque senão a ciência vai para o ralo. Vamos continuar. Então vamos lá, 2295. As pesquisas ou experiências no ser humano não podem legitimar atos em si mesmos, contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O consentimento eventual do sujeito não justifica tais atos. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito correrem riscos desproporcionais ou evitáveis. A experiência em seres humanos não atende aos requisitos da dignidade da pessoa se ocorrer sem o consentimento explícito do sujeito ou de seus representantes legais. Transplante de órgãos é conforme a lei moral se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem a que se busca para o destinatário.
A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Correto. Então, esse item aqui, hoje, nós sabemos que isso existe, né, na sociedade de maneira normal, né? Muitas dos relatos de crianças raptadas, né, que somem, e não é nem para doação, não é nem para doar, não é nem para que elas sejam adotadas pelas famílias, é para que seus órgãos sejam utilizados por outros de melhor condição financeira, né? Isso é muito grave, né? Então, essas ações, elas são gravíssimas, né? E é matar o irmão, né? Matar o irmão para sobreviver. Assassinato, né? Assassinato. Eu assassino um para que o outro tenha vida, né? 2297. Os sequestros e a tomada de reféns fazem reinar o terror e, pela ameaça, exercem pressões intoleráveis sobre as vítimas. São moralmente ilegítimos. O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. Isso é gravemente contrário à justiça e à caridade. A tortura, que usa de violência física ou moral para arrancar confissões, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio, é contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Fora das indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, as amputações, mutilações ou esterilizações diretamente voluntárias de pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Voluntárias, né? Aí tu está falando de ações voluntárias. E quando elas são involuntárias, então nem se fala, né? Mas Martin? aí tem uma coisa, por exemplo, que é um erro meu. Fiz, já feito e não tem jeito. Eu, há muito tempo atrás, fiz a vasectomia. Esterilização e mutilação. Pelo conselho. Eu fui descobrir isso, lógico, depois. E quem falou e tocou no assunto foi justamente o Padre Paulo. Ele conseguiu me botar para baixo durante um bom tempo, porque eu falava, o único jeito de você fazer isso aí dentro é reverter a cirurgia. Eu falei assim, você tá doido que eu vou tentar reverter essa cirurgia? Vira uma microcirurgia, né? E você tá doido com isso, né? Mas é um caso sério, e a gente não para pensar nisso e descobre depois que já fez a besteira. Sim, exatamente. É contrário à lei moral, né? A lei moral. A gravidade, ela pode não ser imputada como um assassinato, né? Mas assim, existe alguma coisa que a gente tem que reconhecer e se reconhecer miserável. Bom, o arrependimento ele é necessário, né, Martin? Ele é necessário. Né? Mas, assim, existem outras situações em que houve uma época no Brasil que se esterilizava mães, né? Mães. Eu tenho um cliente que é uruguaio, né? E ele é durão, sabe, né? E ele fala, não, porque os generais estavam certos, né? As mulheres vinham para o segundo, terceiro filho, sem pai, sem nada, e
Então, os militares eles autorizavam os padres a fazerem a laqueadura, né? Tal, né? Sem que ela soubesse, né? Então, muitas mulheres foram, né? Aqui, na China também, na Índia e outros Na países, né? Índia se dava radinho de pilha em troca da laqueadura. Então, isso, então, né? Ah, Então, são fatos que acontecem na sociedade, mas não são moralmente corretos, né? Não, tá longe da dignidade humana. 2298. Só um minutinho. Se já, se quiser ler, pode ler. Em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja. Os cais adotaram eles mesmos em seus próprios tribunais prescrições do direito romano sobre a tortura. Ao lado desses fatos lamentáveis, a igreja sempre ensinou o dever de clemência e misericórdia. Proibiu aos clérigos derramarem sangue. Em tempos recentes, ficou evidente que essas práticas cruéis não eram nem necessárias para a ordem pública e nem estavam de acordo com os direitos legítimos da pessoa humana. Ao contrário, essas práticas conduzem às piores degradações. É preciso trabalhar por sua abolição. É preciso orar pelas vítimas e por seus algozes. Continuo? Sim, aqui acho que nem precisa de comentário, né? Está dentro, né? Está dentro. Né? Com respeito aos mortos, vamos lá. 2299. O respeito aos mortos. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos, para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares. Estes cuidarão para que os doentes recebam em tempo oportuno os sacramentos que preparam para o encontro com Deus vivo. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a cremação, se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Aí eu tenho uma dúvida, Oswaldo, sobre a cremação. Sim. Você consegue esclarecer um pouco? Bom, aqui está sendo bem claro, né? Quando que a cremação ela é permitida, né? Quando ela não está manifestado nela uma oposição contrária à fé. Ou seja, não, eu quero ser cremado para não sobrar nada de mim, porque essa história de ressurreição aí, isso aí é tudo uma balela. Existem pessoas, né? Os ateus que querem ser cremados, né? Para que como uma demonstração, né? De que eles não creem na ressurreição dos corpos, né? Mas nós sabemos que não importa o que seja feito com os corpos, né? Desde que de maneira honrada, mesmo desonrada, né? Então, São Paulo teve sua cabeça cortada, certo? A cabeça foi para um lado, o corpo foi para outro, né? Queira Deus que tenham enterrado tudo junto. E se não, né? E aí?
Então, não importa o que ocorrer com os corpos, os desaparecidos, as pessoas que morrem no mar, né? Viram alimentos de peixes, né? Vira alimento, né? Então, elas são desagregadas, né? Isso vai interferir na ressurreição da carne? Não. Vai. Ah, mas ela não vai ressuscitar no corpo, então. Vai ressuscitar no corpo, glorioso, né? Ah, mas como você sabe? Porque Jesus ressuscitou e ele só deixou os buraquinhos na mão, né? Dos pés e aqui. Todos os pedaços que foram arrancados por aquele chicotinho, né? Que arrancava a carne dele, certo? Ele foi assim despedaçado. Jesus foi despedaçado. Mas na sua transfiguração, aquelas partes do corpo que não mais existiam e não mais pertenciam ao seu corpo foram restabelecidas. Então, não é um ato que vai ser físico. Então, não depende da condição do corpo, né? Ok? Então, se a pessoa for cremada conforme os procedimentos católicos, isso não vai ter problema, né? Então, vai ser rezado, orado em cima, tal, e não tem problema, vai ter a mesma dignidade, né? Mas não como um ato de manifestar algo contra a fé. Não, eu não sou católico, eu quero ser cremado, porque eu não sou católico. Não, não. Eu sou católico e eu posso ser cremado. Aliás, vai ficar mais em conta, porque o cemitério está caro, tal, tal, né? Então, isso tudo tem que ser visto pelo católico. Você, Marisa, disse, antes de eu fazer as pesquisas lá sobre como ter filho, eu fiz as pesquisas. Ó, então, eu tenho que agir dessa forma, eu não posso agir daquela, agir daquela. É lógico que tem algumas cerimônias, por exemplo, se você for numa cremação, não sei se vocês já participaram. Não. Não. Então, eu já. Na cremação, quem faz vamos dizer assim, a, a cerimônia, ele vai ter as opções de como ele quer que faça, entendeu? Vai ser uma cerimônia agnóstica. Eu fui numa que era agnóstica, entendeu? A pessoa não cria em nada, não acreditava em nada. Então, foi lá, falou um poema, né? Fez um poema. Eu fiquei no banquinho lá rezando, né? Mas a pessoa que estava animando lá na frente leu o poema, falou umas coisas bonitas, humanamente, né? E não teve nada. Mas se você é católico, você vai fazer daquele momento uma cerimônia católica, né? Se você é crente, vai fazer um momento que é uma cerimônia crente. Então, o que importa é a intenção, né? É a intenção do momento. Fala, Márcio. Uma coisa muito importante: as cinzas do católico devem ficar num lugar santo. Deve ficar ou dentro da Então, igreja ou dentro do cemitério, tá? Muita gente acha que, não, vamos jogar a cinza por aí. Não é dessa forma, não. O católico deve ficar dentro de um terreno santo, tá? então, mas precisa ver, Martin, eu não estou duvidando, precisa ver se isso é do Código do Direito Canônico ou é apenas uma regra habitual, entende? Porque até isso pode não ser importante, entende? Quem Então, disse na isso foi o verdade, Padre Paulo. isso, nós precisamos pesquisar isso É. sobre o Papai de Paulo. Eu não sei na profundidade, mas na verdade a gente tem que buscar isso aonde a doutrina fala disso pelos doutores, né? Padre Paulo é um doutor, né? Se ele Ele falou, falou. é um doutor. Nossa Jair, lição de casa. aí, ó, Boa lição de casa. boa. Jair, você queria falar alguma coisa?
Oswaldo, Martin, eu creio, né, já de muito tempo, que o corpo, o cemitério, esse âmbito, ele tem tudo a ver com a pessoa que fica, com a família, o Sim. respeito, a lembrança. Mas no quesito ressurreição da carne, ressuscitará em corpos celestiais. Sim. Depois Gloriosos. depois eu posso pesquisar, voltar aqui e depois mandar para vocês aí no grupo aí Tá falando exatamente o que Tá, mas Mas então nós católicos não devemos nos preocupar. O padre Paulo tem razão por causa do conceito religioso de ficar. Ok, esse Aqui fala é direto. Vaticano proíbe manter as cinzas em casa após a cremação. Olha lá, ó, isso é Casquide, legal. Vaticano. Vaticano divulgou 25, tal coisa, papapá, aí tem tudo. Se entrar no tio Google, o tio Google vai contar pra gente que o Vaticano já falou que. Não. A cinza fica no lugar santo. Obrigado, Martin. Isso É a eu não dona sabia. Rosélia. A dona Rosélia, ela tá fazendo mal pra mim. Ela tá comendo aqui na minha frente. Mentira, Tá me matando aqui aos poucos. Olha o quinto mandamento, Rosélia, olha o quinto mandamento aí. Ele vai morrer de fome. Entendeu, Então, Marisa? bora, Marisa, Entendi. isso é minha fé já de anos. Né? Sim. Tá, Então, entendi. nessa parte estamos tranquilos. E também nós, católicos, não queremos escandalizar ninguém. É no cemitério? Vamos para no cemitério. Sim. Numa boa. Entendeu? Não há motivos para criar diferenciações. É aquilo que o Oswaldo falou. A não ser para uma anti, né? Eu sou anti isso, eu sou anti aquilo, então a cara tem que criar uma situação nova para protestar. Só. E uma analogia lógica disso é que depois de alguns anos, depois de 5 anos aí, alguma coisa assim, os corpos que foram enterrados, eles são aberto a urna, tirado as cinzas, né? Os restos mortais que ficam ali, aquele resíduo, e ele permanece lá, né? Não é levado para casa, né? Ou seja, continua ali no cemitério. Então, é coerente isso com a fé que nós temos, né? E nós fazemos isso, nós devemos fazer isso de forma tranquila. Sim. Então, tranquila. Vamos seguir? Vamos. E nem Não, deve ser não, espalhadas, com certeza, né? já são quase 3. Aliás, para nós aqui são quase 3. Você já deu o melhor a horário, gente já parar deu o aqui horário. no Vamos fazer terceiro uma partilha. e fazer a partilha. Aí a gente continua a salvaguarda da paz depois. Ótimo, Então, Marisa. vamos 2301 termina, começa 2302. Isso. A próxima aula a gente Isso. retoma a paz. Olha que beleza. Salvaguarda na paz. Os assuntos vão ser mais amenos. Nossa, hoje foi pesado. Foi pesado. Foi. Pessoal, eu pediria que o Martin retomasse o assunto sobre o próximo encontro. Ok. Talvez da próxima vez eu tenha que pular, porque eu talvez esteja me mudando de Michigan, ok, para Nova York. E aí pode ser que não dê tempo de fazer o SIC, porque justamente a correria de carro para um lado e para o outro, aquela coisa toda. Mas eu confirmo, tá? Eu vou tentar ver se dá para ser feito. Se não der, eu aviso com antecedência, tá bom? E eu não posso se não empurrar. der no dia 15, a gente pode pensar no dia 22 mesmo. Não, esse é o problema. Se a gente muda o domingo, o sábado e o domingo,
A atividade que a Vânia faz é exatamente no final de semana que a gente não faz. Entendi. É por isso que nós Entendi. estamos nessa rigidez de dia. Por isso que eu Entendi. vou tentar, mas se não der, eu aviso, peço desculpas, mas Ah, tem a tá mudança. bom. Ô, Márcio, Agora, se isso for quando você indiferente para avisar, a Vânia, para mim e para o Jair, seria bom que mudasse, desse uma intercalada, que está coincidindo sempre. O SIC aqui do Brasil com o SIC de Michigan está dando na mesma semana sempre, né? É. Então, se conseguir desintercalar, é melhor também. É. Ok, Marcos? A Mas a Vânia, gente tem que conversar com a Vânia. eu já conversei. A Vânia disse que se a gente Tá. mudar, ela para de fazer, porque não tem Não, tempo. então esquece. Então, continua. Beleza. ô, Ok. Márcio, na hora que você passar o recado, você já passa a confirmação da próxima. Tá, sim, pode Tá deixar. bom. Essa não, mas aquela sim. Vamos lá. Tá bom. Beleza. Ok. Considerações finais, rapidamente. Deixa que eu começo. Ana? O Martin Não, Ana começa. falou menos. A Ana falou menos com É a gente verdade. aqui hoje. Eu Ela está muito escuto, quietinha. não parece, mas eu aprendo, então dou minhas considerações. Como a Cecê um dia falou, a gente nunca imagina coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente passa no ano para o outro ano, não sei o quê, ou vê por aí na TV, que quando a gente lê o Catecismo da Igreja Católica, a gente aprende tanto, que também está dentro do nosso dia a dia. Sim, Então, às vezes eu não falo exatamente. nada, mas eu estou aqui prestando atenção e pensando ao mesmo tempo. Então tá, mas a partilha sua é importante para nos ensinar também, né, Ana? Uhum. Tá bom? Não sou muito das Marisa, palavras, não. é. Eu vou deixar o Martin por último, que ele vai fazer a oração final nossa, tá bom? Marisa, Boa. Olha, eu queria ler uma coisa aqui rapidinha que eu escrevi e eu achei muito bonito, ó, para a gente encerrar a minha partilha e o que eu guardo no coração. Confiar nos ensinamentos da Igreja Católica, mesmo não entendendo tudo, eu confio, porque a Igreja é mãe. Eu estou falando tanto de mãe hoje, falei de sim. mim, como, por que eu fui mãe, sonhei com a minha mãe essa semana, olha só. E eu escrevi, porque a Igreja é mãe, e na minha mãe eu confio. E eu sou obediente à minha mãe. Eu sou Legal. obediente à minha mãe, sempre fui. Minha mãe já faleceu. Eu sempre fui obediente à minha mãe. E passo isso para o meu filho, me obedecer. Nós vimos isso também, né? O respeito ao pai e mãe. E Sim. eu confio nos É o quarto ensinamentos. mandamento. Eu confio nos ensinamentos da Igreja Católica. Então, mesmo que eu não entenda, mesmo eu não entendendo tudo, não é? Eu confio, porque a Igreja é mãe. Amém. 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 Bom, eu vou fazer a minha partilha então. E é exatamente isso. É mãe e ela nos ensina. Ela nos ensina coisas que nós ainda não sabemos, né? Eu estou com 60 anos e estou aprendendo aqui, ó, sobre cremação, sobre não pode ficar com o pote em cima da lareira, nem ficar jogando no rio e nas paisagens. Então, são ensinamentos, né? E aí, a única forma de nós agirmos verdadeiramente de maneira correta é obedecendo a Jesus, né? Escutando o que ele fala. E a igreja é Jesus para nós, né? A igreja é Jesus hoje na nossa vida. Então, essas palavras, esses ensinamentos, eu vejo como os ensinamentos do próprio Cristo para nós. Né? Jair, Eu vou repetir um pouco, mas é bom. Para mim é bom. Lendo, refletindo, estudando o catecismo, nasce no coração um desejo de ter um mundo regido pelo catecismo da Igreja Católica. As leis, as pessoas, as autoridades, as instituições. Viva a Igreja Católica! amém, amém. Martin, as suas finais e encerra para a gente, por favor. Tá. É o que eu posso falar interessante, quer dizer, interessante.
Quando a gente estuda eu cada vez mais fico feliz da gente ter escolhido justamente a terceira parte, ter entrado direto em cima dos mandamentos e ter entrado em cima da lei de Deus. E em confirmação com o que o Jair acabou de falar, que o mundo deveria seguir, o mundo deveria mesmo, deveria estar seguindo, mas o mundo se fecha e tenta olhar para o outro lado. E eu enxergo nas ações do dia a dia das pessoas, por exemplo, quando nós falamos no cientificismo e coisas desse tipo, a maldade, vamos lá, o demônio, ele é assim, a gente tenta botar alguma coisa num lugar, ele empurra o equilíbrio e passa para o outro lado. Aí você tenta puxar de volta, ele espera estar chegando na linha, ele puxa de uma vez, e você fica, ou cai para um lado, ou cai para o outro, e a gente fica o tempo todo tentando se equilibrar e mantendo na linha. O estudar o catecismo da Igreja Católica faz a gente ficar cada vez mais forte e cada vez o demônio tem menos força para jogar a gente para um lado e para o outro, a gente anda mais na linha. Lógico, não estou dizendo que nenhum de nós, né, muito menos eu, né, chegamos à perfeição e à retidão disso, mas eu fico muito feliz do que a gente faz aqui dentro, que a força nas pernas para manter ereto e reto vem cada vez aumentando mais. E isso é uma benção, é uma alegria fazer o catecismo cada semana que nós temos. O interessante de hoje, só sobre hoje, é descobrir a quantidade e formas diferentes que a gente pode transgredir contra o não matarás. Coisas que a gente faz no dia a dia, por acidente, por inconsequência, por irresponsabilidade, por distração, você fala assim, meu amigo, você tem ideia da gravidade? Ok, às vezes menos, a intensidade um pouco atenuada, mas você está indo exatamente num dos mandamentos mais fortes, e a gente deve lembrar que todos os que nós estamos estudando aqui dentro, basicamente eles voltam para o segundo mandamento. Aí a gente entende o tamanho do primeiro e do segundo e do terceiro mandamento. A gente entende por que diz que os dois primeiros são suficientes. Está aqui, está claro. A gente entende. Cada um deles entra direto dentro deles. Ok? Bom, vou fazer a oração. Augusta Rainha do céu, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossa ordem e vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos e arcanjos para nos guiarem, nos iluminarem e nos protegerem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.